Deus, poder e glória. A minha salvação dessa noite. Amém. Com a paz do nosso Senhor Jesus. Motivo de alegria poder retornar nesta casa, poder ver os companheiros, as companheiras. Estamos nos sentindo em casa. Sabemos que Deus Ele está no comando, no controle de tudo. E nós queremos ser gratos a Deus por mais uma oportunidade a qual nos foi concedida. Que Deus abençoe a cada um dos meus amigos, meus companheiros, de uma maneira sobrenatural. Ao pastor desta casa, Deus continue dando graça, sabedoria, visão, direcionamento. Que Deus venha abençoar o trabalho das vossas mãos, a todos os nossos companheiros. Que Deus abençoe. E eu conversando ali com o pastor, ele fez uma perna, dizendo: o senhor prega aqui hoje, amanhã Iguatemi e Cidade de Tiradentes, nós fechamos lá no domingo. Então isso para nós é um motivo de muita alegria. Aleluia. Dizia aos nossos pastores, ao vosso pastor, que está fazendo uns 3 anos que eu não vim aqui, está com saudade. Eu orei para retornar nessa casa. Queridos, enquanto os irmãos localizam o texto, a qual os irmãos escolheram como temática, livro de Êxodo, capítulo de número 8, versículo 21. Aleluia. Aqui louvar a Deus pela vida da minha família. Missionária Gislane Nascimento, que também é uma pregadora do Evangelho e tem me acompanhado nesses 34 anos de vida. Mãe dos meus filhos, avó já dos meus netos, e hoje vem nos acompanhar. E junto também está o João Vitor, que é uma benção. E a Débora é a última dos moicanos, hein? Fechamos a fábrica. Quem achou o texto, diga amém. Vamos ler. Então ali junto ao rio Aba, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus. Para lhe pedimos uma boa viagem. Para nós. Repete isso. 1, 2, 3. Para nós. Vamos? 1, 2, 3. Para nós. Para nós. É a primeira pessoa de via de fato. Para os nossos filhos. E para tudo que é nosso. Glória, glória. Em algumas Bíblias vai estar para a nossa fazenda. Por gentileza, como sua senha. Queridos, eu confesso aos amados irmãos que eu até vi uma mensagem plantada ao meu coração. O coração se acendeu para a mensagem do Isaías, mas assim que os nossos companheiros aplicaram a temática, meu coração se acendeu para algumas revelações, para o texto. E ora, nós vamos aqui descortinar com a ajuda do Espírito Santo. Queridos, não tem como aplicar esse texto sem passar pelo livro de Ageu.
e eu entregarei vós na mão do meu servo Nabucodonosor. Nabucodonosor é rei da Babilônia. E Israel teve pelo menos 3 grandes cativeiros. O primeiro cativeiro se chama cativeiro egípcio. A Bíblia relata no livro de Gênesis, capítulo de número 15, verso de número 13, que Deus vai dar o diagnóstico da promessa, mas condicionado para onde esse povo iria, por onde esse povo ia passar. A Bíblia relata que Deus fala ao pai da fé, Abraão, dizendo assim: e esse povo vai ficar 400 anos dentro do Egito. Mas tudo que Deus faz tem propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. E a Bíblia vai relatar que Deus leva o povo para dentro do Egito. E a Bíblia vai dizer que o povo subiu as narinas do Senhor. Mas como disse, tudo que Deus faz tem propósito. Êxodo, capítulo 1, verso número 12, está escrito que quanto mais Faraó oprimir o povo, mais o povo cresce. Então a Bíblia relata que Deus agora vai arrancar este povo de dentro do Egito. O texto bíblico vai dizer no livro do Êxodo, capítulo 13, verso número 17, está escrito que Deus arranca o povo de dentro do Egito, porém não passa pelo caminho dos filisteus. O texto está escrito porque o povo ia ver a luta dos filisteus e poderiam esmorecer as suas forças. No final do verso 13 está escrito assim: que o povo saiu do Egito armado. Quem está armado não está. Mas o povo tem mente de escravo, comportamento de escravo, paladar de escravo, ações de escravo. Então Deus precisava arrancar o escravo de dentro deste povo. Então Deus vai dar a volta. Não passa pelo caminho dos filisteus. Então nós não podemos reclamar do caminho que Deus está nos levando. Porque enquanto Deus está nos levando, Ele vai arrancando o escravo que tem dentro de nós. Aleluia. Então observe que esse mesmo povo vai para o segundo cativeiro. E qual é o segundo cativeiro? Cativeiro sírio, não assírio, mas o sírio, porque estava em divisão. Roboão, Jeroboão, e no norte e no sul. Então a Bíblia vai relatar que agora esse povo vai parar dentro do cativeiro sírio. Salmo 133, escrito está: tão bom, suave, os nossos irmãos convivam em união. Coisa boa. Então observe que agora Deus vai levar o povo para o terceiro cativeiro. Como aqui já falei, Jeremias capítulo 25, verso de número 11, vai dizer que Deus entrega tudo na mão de Nabucodonosor. Mas já falei que tudo que Deus faz tem propósito. Jeremias capítulo 29, verso de número 4, está escrito assim: e eu os fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Jerusalém é pão, Babilônia é terra estranha. Jerusalém é terra de adoração ao nosso Senhor Jeová Jireh. Babilônia, terra de adoração a outros deuses. Mas quem fez transportar foi Deus. Porque quem manda na minha vida, quem manda na tua vida, quem manda na minha casa,
quem manda na tua casa é o Senhor Jesus. Aleluia. Deus leva para o propósito, meus companheiros. Jeremias capítulo 29, versículo de número 6, está escrito que Deus ia fazer o povo crescer e aconselhar o povo através da carta para o povo que está dentro desse cativeiro. Verso número 6 do capítulo 29 de Jeremias está escrito que Deus falou para este povo: vocês vão dar as suas filhas em casamento. No final do verso está escrito assim, vocês não vão diminuir, vocês vão crescer. Aleluia. Eu vou repetir, não é para diminuir, mas é para crescer. Glória, glória. Jeremias capítulo 29, verso 10 está escrito: e certamente passarão 70 anos, e eu virei a vós, arrancarei vós das mãos dos inimigos. A Bíblia está dizendo o seguinte, fazer exegese aqui. A Bíblia está dizendo o seguinte: tem hora e dia para acabar esta luta. Aleluia. Tem hora e dia para acabar esta guerra. Tem hora e dia para acabar a prova. Tem hora e dia para acabar este deserto. O deserto não é para matar. O deserto é passado. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: na hora certa eu vou me levantar ao teu favor. Então, observe, meus companheiros, que agora esse povo está dentro do terceiro cativeiro. E o texto bíblico vai dizer, em Jeremias, capítulo de número 22. Aleluia. Ainda que o rei de Joaquim fosse meu anel de Será, arrancaria ele das minhas mãos. Capítulo 29 e 24, verso 22 de Jeremias, está escrito que Deus é Deus de justiça, e Ele vai fazer justiça para o povo. E não é que Deus arranca o povo do cativeiro mesmo. O Salmo de número 137, meus companheiros e pastores, está escrito que o povo queria colocar as harpas no salgueiro, parar de louvar, parar de adorar. E os babilônicos diziam assim: como agora, canta agora, pede para vocês cantarem. Mas a Bíblia vai relatar agora, aleluia, no Salmo de número 126. Quando Deus nos tirou de volta, nos arrancou, que nos levou de volta para Sião, a nossa boca se encheu de luz. Aleluia. E aqui eu quero começar a pregar uma introdução que Deus colocou no meu coração. Deus arranca o povo, livro de Ageu, capítulo de número 1. A Bíblia vai dizer que agora este povo está dentro de Jerusalém. E que coisa maravilhosa, livro de Ageu, capítulo de número 1. A Bíblia relata que Deus fala para o povo no verso de número 10 e 11: sobe o monte, pega madeira, edifica a minha obra. Mas o texto bíblico vai dizer, no capítulo 1 de Ageu, verso de número 3, que o povo só queria para saber das suas casas escutadas. Aí aparece Esdras, Jesua, alguns companheiros. Livro de Esdras, capítulo de número 1. A Bíblia vai dizer que há um decreto para edificar o templo. Mas o texto bíblico vai relatar que os próprios homens, capítulo de número 3, os próprios homens que estavam edificando a obra estavam escurecidos. Então Esdras, por sua vez, no capítulo de número 4 de Esdras, fala: vamos edificar, vamos fazer a obra. Mas o texto bíblico vai dizer que havia Sanbalate, Tobias e Gesem, os governadores da época, e se oporam contra a obra de Deus. No capítulo de número 8, verso de número 21, Esdras, ele vai proclamar o jejum, porque o povo estava saindo da Babilônia, estava sentindo Jerusalém. E olha o que Deus colocou no meu coração. Não podia pedir, aleluia, para os comandantes, aleluia, da Babilônia, que era segurança. Então sabe quem é de Deus que o povo vai clamar? O povo vai clamar a Deus. O povo vai dizer: Deus,
Aleluia. Nós queremos clamar o Senhor. Por quê? Porque nós precisamos de caminho seguro. Lá vai que Deus mandou pregar aqui aos irmãos. A primeira pessoa que eles vão colocar, aleluia, não é a família. Me perdoe, porque a família, ela é a estrutura do Evangelho. Mas se a gente não estiver bem, a gente nem com família cuida. Então, olha o que Esdras vai falar. Nós precisamos de caminho seguro para nós. E essa noite eu venho para pregar uma palavra para alguém que precisa ouvir essa mensagem. Prego para alguém nessa noite que está atravessando por luta, por prova, por guerra, por situações difíceis do deserto. E o diabo está dizendo: vai parar, vai quebrar, não vai dar certo. Mas Deus nos trouxe essa noite para te dizer: eu vou trabalhar em meio à tua vida. Fantasia. Se você pode, não é muito a minha não, mas eu tenho sentido depois de fazer isso. Você pode segurar na mão de alguém aí, pega na mão de alguém aí agora, segura na mão de alguém aí agora e diga para ele: Deus vai trabalhar essa noite com você. O ministério vai acontecer, Deus vai levantar você. Está pegando para alguém que precisa ouvir isso. Esse 2026, Deus está falando: você será a gente que cura. Eu estou curando você para a tua alma. Eu estou pegando para a gente aqui que tem projetos, sonhos. O diabo está vendo esse dia que vai dizendo: vai pegar, vai cair. E Deus me trouxe aqui, me trouxe para ele. Vai te dizer: Deus me levanta de uma maneira sobrenatural para você com você. Há uma guerra travada. Há uma luta travada. O diabo querendo quebrar a estrutura da família. Aleluia. Esses dias minha esposa trabalha na área da psicologia. Aí esses dias a minha esposa estava falando com meu irmão, eu falei: o que acontece esse telefone aqui? Eu preciso falar com essa irmã. Me entrou uma autoridade. Aleluia. Mas Paulo escreveu assim, em Efésios capítulo 6, verso 12: a vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Uma guerra espiritual. Há uma luta maligna que o diabo quer entender. Eu estou pregando para a gente aqui, em passado, guerras psicológicas, lutas mentais. Eita Jesus. E essa irmã, eu falei que eu comecei a orar pela irmã. A irmã não queria mais tomar um banho. Os projetos estavam falando: já não quero mais também. E a mensagem que eu vou pregar aqui nessa noite. Esses dias a irmã chegou em mim e falou: pastor, depois daquela oração. Glória, glória. Efésios capítulo 4, verso de número 3, está escrito assim: ó, não deis lugar ao diabo. Sabe o que Deus mandou pregar aqui? Que o diabo tem ministério. Quem está convidando ele? Mas o diabo tem ministério. Deixa eu cobrir esse negócio. Ó. Não desligar. Não. O grego não. É não hoje. É não amanhã.
E daqui a 10 anos a gente está dizendo. É decisão. Aleluia. Nós estamos decidindo. Agora não deis é da mãe, que traduzindo quer dizer, ó, se você está glória, o diabo não tem autorização. Glória, glória. Vou falar para esse lado esquerdo aqui. Ele não tem autorização para entrar na tua vida. Vou falar para esse lado direito. Ele não tem autorização para trabalhar no seu psicológico. A primeira pessoa que vir aqui para mim, seguro para nós. Eu estou pregando para homens de Deus aqui, pregadores do Evangelho, homens de ministério, que têm passado por guerras psicológicas, lutas, aleluia, no século. O diabo está dizendo: não adianta, não vai avançar, não vai dar certo. Mas esse ano de 2016, Deus nos trouxe aqui para te dizer: tem um Senhor para mim e para você. Jeremias pega aquelas promessas do capítulo 1
Está escrito que Deus vai falar para você, o seu ministério, a sua chamada é terrível. Você vai construir, vai desconstruir. Eu vou te usar. Lá vem Jeremias, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, verso número 1. Jeremias sente o peso da chamada. E ele vai dizer no verso número 1: eu queria que a minha cabeça fosse como uma manancial de água. Eu ia chorar pelos mortos de chão. Mas não vem Jeremias, mesmo no sentido dor, mesmo no sentido guerra, mesmo com luta dentro de casa, mesmo sem a família apoiada em Jeremias. Capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 20, 16, 17. No capítulo 18, Deus leva ele para dentro da casa do oleiro e fala para ele: aí Jeremias, assim meu Senhor. Ele viu o vaso quebrando na mão do oleiro e Deus fala para ele: assim é voz das minhas mãos. Deus estava falando para ele: ô Jeremias, eu faço com você da maneira que eu quero fazer. Pelo amor de Deus, me entrega isso aí para mim, pelo amor de Deus, diga para ele: ele faz da maneira que ele quer fazer. Não é você que manda, não é meu plano, fala para ele. Ele vai fazer do jeito que ele quer, sim, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, verso número 7, Jeremias vai dizer assim: ó, o Senhor me iludiu eu fiquei. Capítulo 20, verso número 9, Jeremias vai dizer: eu não vou mais pregar a tua palavra, eu não vou mais levar o teu nome, é muita luta, é muita dor. Aí o verso de nós, você está o verso de número 9 está escrito assim: mas quando eu penso que vou parar de pregar a tua palavra morre, os meus
nos ensina que diabo é diabolos, que se separa em dois contatos: dia e bolos. 6 horas da manhã, 7 horas surge o sol. Dia é tudo aquilo que surge. Bolos é tudo aquilo que joga. Ele surge. Você já reparou que está indo tudo bem? Daqui a pouco o vento sobe. Foi o que Deus mandou pregar aqui. Olha que eu li o texto, Deus falou: você vai pregar isso. Glória, glória. Caminho se curvar. É a primeira pessoa da minha ideia. Se eu não estiver bem, como o ministério familiar vai para frente? Olha o que Esdras é um reformador. Esdras. Olha o que ele vai fazer. Todo mundo de jejum. Quer ficar de velho? Jejum, oração e Bíblia. Aleluia. Por isso que vem as guerras, as lutas. É porque ele surge e ele joga. É ministério. O ato 35 do Evangelho de Marcos, eu termino, está escrito assim: e naquele dia, eu aprendi com o hermenêutica que a gente precisa fazer perguntas para a Bíblia. Naquele dia, capítulo 4, verso 1, Jesus pregou várias parábolas. E quando chega no 4:35, ele fala: naquele dia. 4:37 está escrito assim: ó, levantou-se uma grande tempestade. Olha como Marcos está em uma grande. Porque Marcos escreve aos romanos, né? E eles gostam de ataques. Eles gostam de uma escrita que não fica parada. Então Marcos vai dar isso para ele: vocês querem? Então receba aí, ó, Jesus subindo, Jesus partindo, Jesus entrando. Só que o nosso Jesus, ó, sendo da glória, ele não usou uma espada. Glória, glória. Ele não usa uma lança. Aleluia. Mas olha só, levantou-se das 10 ações da natureza, dos 4 evangelhos, essa é a única que é uma ação sobrenatural. Porque no capítulo 4, Jesus vai atravessar, e não ele está atravessando, das 10 cidades do Decápolis, que chama endemoniado de Gadara. E lá o que Jesus vai fazer? Expulsar os demônios. Pelo amor de Deus, olha o que está escrito. Ele vai expulsar os demônios. Glória a Jesus. Aí se a gente for analisar o texto, né, a gente precisa pensar que é o seguinte: Jesus estava indo, o diabo olhando, e de repente falando: se eu guardo agora, eu mato Jesus e mato os 12 discípulos dele. Minha obra lá, o endemoniado de Gadareno vai continuar. E esse vento é intermitente, não é um vento normal, porque o vento normal só bate no lado do barco. Quem está entendendo a mensagem? Aleluia. O foco do diabo é para você. Entendeu isso aí? Você já reparou que os ventos que vêm soprando parece que não são ventos normais? E você está falando: que guerra é essa? Que luta que é essa? Senhor, segura nas minhas mãos. Até que era seu amigo passou a não ser tão amigo. A luta batendo, você pergunta: meu Deus, por que a porta fechou? É porque esse vento, pá,
Satanás lá onde ele está no corpo. Jesus dormindo é maior do que qualquer diabo acordado. Pelo amor de Deus, hein? Mas isso é. Lucas capítulo 10, versículo 19. O que está escrito lá? Eis que eu darei a autoridade eterna. Autoridade, eu vou falar pela terceira vez. Autoridade, para pisar na cabeça da serpente e de escorpião. Um dia Jesus olhou para Pedro e falou para Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 28, eu sei que tu é Pedro, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, que as portas do inferno não prevalecerão. Jesus nunca curou uma depressão na Bíblia, não que ele não possa. Jesus pode curar. Ele faz tudo, mas ele nunca curou. Agora o que Jesus veio fazer, segundo a Bíblia vai relatar no Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus entra no templo, na sinagoga, e ele abre o livro de Isaías e ele vai ler assim, ó. Porque o Senhor me ungiu para dar vista ao cego, liberdade aos cativos. Aleluia. E dar liberdade aos oprimidos. Aleluia. O problema, pastor, é a opressão. E eu vou falar algo aqui. Antes do diabo matar alguém que está sendo oprimido, primeiro ele obriga. É primeiro que o primeiro caminho seguro precisa ser com a gente. Levanta a sua cabeça, né? Nosso Jesus hoje está trabalhando de uma maneira sobrenatural em nosso meio. Aleluia! E ele te assumiu nessa noite. Glória, glória. E ele está dizendo, eu sou sarando a tua alma. Porque por esses dias o diabo soprou na tua mente que você não era nada, que você era lixo. Que você não tinha, aleluia, você tem um complexo de inferioridade. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite como uma ferramenta. E ele está dizendo, eu estou trabalhando no teu coração. Eu vou te levantar. Eu trago você, eu varão da sua cabeça, homem. Eu vou da tua cabeça, varão de vocês. E vou parar, vou desistir. Você não para, você não desiste. Ele não investe em projeto, ele não vai dar certo. Ele está dizendo, é você, eu estou em você. Eu conheço o teu interesse, conheço o teu nome. Mas o seu de cabelo, ele não dá a cabeça. Eu conheço o teu cérebro, conheço o teu amor, conheço o teu pai. Glória, glória. Caminho seguro para nós. E depois, caminho seguro para a nossa casa. Aleluia. De vez em quando a gente tem que fazer crime. Josué fez, trancou a espada. Capítulo 24 de Josué. Verso 15, ele vai dizer assim, ó. Se parece bem servir aos seus amores, pode servir. Porém, eu e a minha casa. Aleluia! Eu não quero encher seu saco, não. Deixa eu te falar uma coisa. Sem família, sem ministério.
casa, perdeu nada. Perdeu seu bem, perdeu nada. Perdeu sua saúde, começou a perder alguma coisa. Se você perder a sua família, perdeu tudo. Conserve a sua família. Conserve a sua casa, luta por ela. Não, você não está servindo Deus com aquele Deus. É Atos 16, 31. Creia no Senhor Deus. Aleluia. E será salvo. Cura, tua. O Senhor da tua família está no diabo. Deus está falando, eu vou libertar, eu vou trazer de volta aqueles caras. Aleluia. Meu Deus do céu, hein? Aleluia. E por último ele fala assim, olha, caminho seguro para nossas fazendas. Tudo que nos serve. Deus te trouxe aqui para te dizer, esse ano de 2026, você não está só. Aleluia. Eu vou tirar o papel de baixo e vou colocar em cima. Você acredita nisso? Vocês perceberam que vocês leram, não? Eu peguei na hora que o Espírito Santo falou para mim. A hora que o companheiro executou a leitura, o meu espírito, como o Espírito de Deus, fez uma junção. E Deus falou assim para mim: caminho seguro para nós, é a gente. Caminho seguro para a nossa casa, é hoje. Caminho seguro para a nossa família, para tudo que nos para a nossa fazenda. Aleluia! Eu mirador cai por terra essa noite. Aleluia! Acerca capítulo 2, versículo número 8, está escrito assim: o nosso Deus é todo e todo lavrar, é Deus de investimento para a igreja. Aleluia. Permissão do nosso pastor. Glória, glória a Deus. Nós trouxemos alguns materiais. Nós trouxemos. E o que o senhor trouxe, pastor? Doce de leite. O que o senhor trouxe mais? Pão de queijo. Eu estou com uma novidade aí. Focada na caça de coco. Eu também trouxe queijo de Minas, queijo suíço, queijo meia pão de mel. Então, visita lá com a gente. E você faz isso e me ajuda a pegar o Evangelho. Nós estamos 29 anos pregando o Evangelho. E Deus já salvou muitas almas. Portanto, você colabora comigo se me ajuda o Evangelho a ser pregado. Glória a Deus. Pastor, tenha misericórdia de mim. Eu aguardo você. As palavras sobre o